Graça e paz, povo eleito, abençoado, predestinado, salvo, liberto desse velho sistema, pela qual Deus me libertou e te libertou você que é da graça. E você que ainda não está na graça, mas um dia Deus vai te chamar para a verdadeira graça. Porque os homens têm feito uma grande confusão com a Bíblia Sagrada. Os homens têm feito uma confusão que nem eles mesmos entendem a confusão que eles fizeram. E eu quero dizer neste momento, você que está me ouvindo, eu sou o Nilson Queiroz, do Evangelho Verdadeira Graça. E eu tenho uma mensagem. E a mensagem é essa: a Bíblia foi feita por Deus ou foi feita pelos homens? Eu quero dizer a você que talvez não tenha conhecimento, porque a teologia, as escolas dominical, não ensina a origem da Bíblia. Eu quero dizer a você que talvez ainda não sabe, a maioria, eu creio que 90% ou mais, não sabe a origem da Bíblia. Eles pensam que a Bíblia, ela desceu do céu na asa de um querubim e pousou sobre o Monte Sinai, onde estava Moisés. E ali Moisés já pegou essa Bíblia prontinha, e ali ele desfolhou, ali estavam os capítulos e versículos. Não, meu irmão. A Bíblia, ela foi escrita pelos romanos, não foi escrita pelos judeus. Pelos judeus foram escritos, os judeus escreveram as escrituras sagradas. Foi escrito pelos judeus e para os judeus. E Jesus veio para os judeus e morreu para os judeus. Ali terminou. Mas e essa Bíblia Sagrada? Nós podemos olhar que em nenhum momento Jesus, nos seus discursos, citou a palavra Bíblia. Todos os seus discursos, ele citou a palavra Escritura. Como ele disse em João 5,39, ele diz: examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Ele disse ali em São Mateus, capítulo 22 e 29, errai por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Ele disse ali também, no livro histórico de João, no capítulo 7, 37, aquele que tem sede, vem a mim e beba, como diz as Escrituras, rios de águas correrão no seu ventre. Nós podemos olhar ali em Timóteo, 2 Timóteo 3,16, ele diz que todas as Escrituras, elas servem para nos corrigir, para nos redarguir, para nos ensinar, para nos instruir, para que sejamos perfeitamente instruídos em toda a boa palavra de Deus. Então nós vemos que a Bíblia é uma coisa, mas as Escrituras é outra. Então, irmão Nilson, hoje nós temos a Bíblia nas nossas mãos. Quem fez a Bíblia? Foram os romanos. Os romanos fizeram a Bíblia para eles. Eles não fizeram a Bíblia para nós, eles fizeram a Bíblia para eles. Eles fizeram a Bíblia em latim. Foi escrita em latim. Porque o Novo Testamento, a maior parte do Novo Testamento foi escrito em hebraico. Foi escrito em hebraico e em grego. Então, eles pegaram e trouxeram esses livros para Roma. E o padre Jerônimo, por volta do quarto século, ele veio para Israel. Ele estudou a língua hebraica para conhecer. Ele retornou a Roma e ele passou 16 anos dentro de um convento.
traduzindo do grego, do hebraico, para o latim. E ele escreveu a Bíblia Vulgata, que é a Bíblia que está mais próxima da original. Mas aonde você tirou isso? De onde você aprendeu isso? Dentro das teologias. Não as teologias evangélicas, porque as teologias evangélicas, eles escondem, eles não mostram para o povo. Mas você entra nos conhecimentos, principalmente católicos, outros movimentos, você passa a conhecer e saber a origem da Bíblia. O padre Jerônimo escreveu a Bíblia para eles. E segundo os estudos, terminou por volta do ano 368. A Bíblia foi concluída. E dessa Bíblia saiu cópia sobre cópia no ano 517, quando Martim Lutero saiu de dentro do catolicismo e formou a sua própria religião. E ele traduziu a Bíblia Vulgata do latim para a sua língua, que a sua língua era alemão. E ele traduziu. E dali veio vindo Calvino, João Calvino, e foi indo, que era inglês, e foi indo, e veio vindo, até nos dias em que nós estamos. Mas a Bíblia não estava na mão do povo. Essa Bíblia, ela foi feita somente para o povo católico. E eles ficaram com esta Bíblia. Eles usaram esta palavra presa. Esta Bíblia ficou presa dentro do Vaticano. E só os maioral, o Papa, os bispos, arcebispos, os cardeais, que tinha direito de olhar neste livro, mas a população não conhecia. A Bíblia chegou na mão do povo no século XX. E mesmo assim, ela teve muita perseguição. E os evangélicos, então pegaram a Bíblia católica e fizeram uma mudança, rejeitando os 7 livros da Bíblia católica. E colocaram, então, 66 livros. E o que eu quero dizer para você, que a Bíblia católica, ela teve muita mudança, ela teve muito acréscimo, muitas coisas foi acrescentada e muitas coisas foi diminuída, porque Jerônimo era um padre, e quem traduziu para nós português, para nós que somos de língua portuguesa, foi um padre, João Ferreira de Almeida. Segundo o que eu aprendi, foi por volta no século XVI que ele traduziu a Bíblia para a nossa língua. E aí foi indo, cópia sobre cópia, cópia em cima de cópia. Então não adianta você dizer que este livro é um livro que foi lá do início de Moisés, que Moisés escreveu este livro e que este livro foi escrito pelos judeus. Não, você não encontra mais os originais. A Bíblia Vulgata é a mais próxima da escritura verdadeira. Então eu vejo aí muitos pastores, muitas igrejas evangélicas criticando os católicos. E os católicos vêm e dizem, olha, o povo evangélico come nas nossas mãos. Essa Bíblia que eles lêem é nossa. Foi nós que fizemos. Nós fizemos a Bíblia do jeito que nós quisemos. Então não adianta você querer dizer que a igreja chamada evangélica, igreja católica, é farinha do mesmo saco. É tudo a mesma coisa. Porque a Bíblia que está nas nossas mãos, ela é católica. Não pense, mas a Sociedade Bíblica do Brasil fizeram. Mas eles pegaram deles.
porque não existe mais originais. Porque a história, se você começar, eu estudei por muitas e muitas e muitas horas a origem da Bíblia. E você também pode estudar, você pode buscar conhecimento. Hoje tem uma facilidade. Você não precisa perguntar para o seu pastor a origem da Bíblia. Se você vai falar para o pastor, pastor, a Bíblia é a palavra de Deus. É o único livro verdadeiro, o único livro que veio de Deus. É Deus falando, a boca de Deus falando conosco. A Bíblia fechada é um livro qualquer, mas ela é aberta, é a boca de Deus. É o que eles vão dizer para você. Essa Bíblia é um livro sagrado, é um livro inspirado por Deus. Ela é a verdadeira palavra de Deus. Não, não é bem assim. A Bíblia foi escrita pelos homens. Os homens escreveram do jeito que eles quiseram. Agora, nós olhamos, nós sabemos que há muitos textos verdadeiros, mas há muitas coisas que foram acrescentadas. Eles colocaram para trazer domínio sobre o povo, porque a religião católica dominou o mundo por mais de 1.700 anos, até o dia de hoje. A maior religião que nós temos é a Igreja Católica aqui no Brasil. 80 milhões nós temos aqui, ou mais, de católicos aqui no Brasil. Então os padres vêm dar risada, zomba, critica, falam, o que os evangélicos estão pensando que eles são? Eles usam a nossa Bíblia. Essa Bíblia que estão usando são nossa. Então o que eu quero dizer, você que não tem conhecimento, você que não sabe a origem da Bíblia, você não pergunta para o seu pastor. Você vai no Google e pergunta para o Google. Quando você tem qualquer pergunta para fazer, não pergunta para o seu pastor. Seu pastor não sabe nada. Ele só sabe dizer que você tem que dar o dízimo, você tem que batizar, você tem que cear, você tem que orar, só isso que sabe fazer. Porque eles aprenderam isso. Eles são limitados. Porque eu passei por isso. Eu só aprendi o que era errado. Mas deu graças a Deus, porque hoje estou liberto. Porque hoje eu não estou mais dentro desse sistema religioso. Hoje eu estou na graça de Cristo. Então o que eu quero dizer? A Bíblia Sagrada não foi escrito para nós. Foi escrito para os romanos. Eles escreveram para eles. Mas os evangelhos tomaram este livro e mudaram, fizeram uma outra mudança, rejeitando os 7 livros e colocando apenas 66 livros dentro desta chamada Bíblia, que é um livro. Bíblia quer dizer uma biblioteca, um livro. Eles foram juntando. A história da Bíblia, ela é muito complicada, porque se você começa a estudar, você começa a ver que para juntar todos esses livros, levou muitos anos. Muitos livros se perderam, muitos livros foram queimados, muitas cartas que o apóstolo Paulo escreveu não chegaram nas mãos dos irmãos. Quando ele enviava, que ele estava preso, ele escrevia as cartas, enviava aqueles que eram contra o evangelho da graça, rasgava aquelas cartas, queimava aquelas cartas, desaparecia com aquelas cartas. Mas nós damos graças a Deus que o que chegou nas nossas mãos chegou numa boa hora. Então, o que eu quero esclarecer com isso, que a Bíblia, ela não é, conforme muitos pensam, porque ela contém, mas ela não é o livro, conforme muitos pensam, que esse livro desceu do céu. Não, foi feito por um padre, escrito pelo punho de um padre, traduzido novamente do romanos, do latim, para a nossa língua, também por um padre. Martim Lutero era um padre, né? João Calvino também era um padre. Então hoje essas igrejas evangélicas é o mesmo movimento, não tem diferença nenhuma. Então esse é o primeiro. Mas eu vou estar gravando um outro segundo com mais esclarecimento para você entender como foi que Moisés começou a escrever este livro. Mas como ele escreveu este livro? Se Moisés existiu 2.550
anos depois de Adão, depois da criação do homem, depois do dilúvio. O dilúvio levou, desde Adão até o dilúvio, foi 1557 anos. E do dilúvio até Moisés, mais 1050 anos, por aí mais ou menos. Então, praticamente entre 2550 e 2600 anos já tinha se passado. Como Moisés escreveu, como Moisés sabia. Na próxima vez eu estarei falando sobre isso. Graça e paz, e que Deus continua iluminando a sua mente.